quero saudar a nossa amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E a palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta noite para trazer para os irmãos encontra-se em Juízes, capítulo 13, verso 5. E essa passagem tocou muito no meu coração, queridos irmãos, porque fala de uma maneira profunda da maior presença do Espírito Santo do Senhor na vida de um homem na face desta terra. Um homem que teve, com a presença do Espírito Santo, uma força de um trator. Nós conhecemos, ouvimos falar de Davi matando o Golias, o gigante. E ali, Davi ficou famoso, Davi se tornou conhecido. Mas quantos gigantes vocês mataram até o dia de hoje para poder estar aqui nesta casa? E que ninguém sabe do seu interior, do que você passou para chegar aqui até este momento. Mas essa palavra que veio ao Senhor no meu coração, ela fala que: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, Juízes 13, capítulo 5, versículo 5. Essa passagem fala que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então esse casal, já com uma certa idade, com a esposa estéril, desceu um anjo e falou para ela: você ficará grávida, seu filho será um narizeu de Deus, e ele veio para libertar Israel dos filisteus. Porque Israel, quando o Senhor se aproximava, ficava tudo bem. Quando eles melhoravam de situação, eles afastavam do Senhor, começavam a adorar outros deuses, bezerros de ouro. E aí o Senhor entregou Israel aos filisteus durante 40 anos. E nesses 40 anos de sofrimento, o povo de Israel sendo humilhado, tendo que servir os filisteus, tendo que doar toda a sua colheita, todo o seu dinheiro que arrecadavam, e passava fome, passava necessidade e eram humilhados. Até que o Senhor levantou um outro juiz na cidade. Porque juiz não se refere ao juiz aqui do tribunal. O Senhor levantava um juiz que era aquele que intermediava entre céu e terra a favor dos filhos de Israel. E Sansão foi um desses juízes. Ele cresceu, se tornou um homem bonito, belo, forte. Só que Sansão tinha que se preservar de algumas coisas para ser o narizeu de Deus. Narizeu de Deus é aquele que é escolhido e separado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe até a sua morte, independente do que ele faça. É diferente de Pedro, de João, Marcos, Mateus, que a gente vê e se refere a eles pelos que eles fizeram como santo. Sansão foi aquele rapaz que cresceu bonito, belo, forte, mas que não poderia tomar bebida alcoólica, não podia tocar em coisas impuras, não podia passar navalha em seu cabelo. E assim ele cresceu. Mas tinha um defeito muito grande, Sansão. Ele que foi escolhido, sabia da sua escolha, mas ele não deu vazão a esse lado de ser o escolhido do Senhor. Ele brincava, ele não levava a sério. Mas mesmo com toda a tribulação que nós veremos de agora para frente, você vai ver que ele se encontra em Hebreus 11 entre os heróis da fé. Porque ele cresceu, mas ele não podia ver uma mulher. Ele saía do lado dos hebreus e ia para a área dos filisteus namorar. E como ele era aquele rapaz alto, forte, cabelos longos, muito bonito, a sua força chamava a atenção, ele era altamente paquerado. Até que ele arranjou uma mulher, e essa mulher ele trouxe ao conhecimento dos seus pais, dizendo que era para casar,
E os pais perguntou, e ele falou, é uma filisteia. E os pais falaram, meu filho, isso não está certo, vai trazer contenda entre os hebreus. Mas ele falou, mas isso fez bem aos meus olhos. E aí você vai entender, se os seus olhos te trazem o mal, é melhor você arrancá-los e entrar no reino do céu sem os olhos, mas entrar para a salvação, do que você entrar com o olho verde, azul, preto, marrom e ir para o inferno. E ele não podia ver uma mulher, e essa mulher já começou a levantar a primeira contenda na vida dele, porque no dia do pedido de casamento, ele fez um desafio, e o desafio aos filisteus, ninguém sabia, pressionaram a mulher contou, e ele acabou perdendo a aposta. E por isso ele teve que sair em campo, matar 30 filisteus, tomar suas vestes, para pagar os votos ao príncipe dos filisteus. E quando isso aconteceu, a vida de Sansão se transformou, porque daí, ele, para se vingar, ele colocou 300, 400 raposas com tochas no rabo, incendiou todo o trigo, toda a vinha, todo o milharal dos filisteus, e levantou uma guerra contra Sansão. E Sansão, que o Espírito Santo dava uma força fenomenal, uma força de um trator. Ele teve que brigar sozinho contra 1000 filisteus, e apenas com uma queixada de um burro em suas mãos, ele matou 1000 filisteus, jogou aqueles homens todos por terra, e aí começa a nova batalha dele. Ele continua com a vida de prostituição, ele não podia tocar em coisas impuras, ele mata o leão, e depois de dias ele volta àquele local e encontra uma colmeia dentro daquele leão. Ele toca no corpo do leão, apanha a colmeia, sai comendo mel e leva para os seus pais, mas não diz a seus pais que aquilo era uma coisa impura. E ali ele já começa a perder a bênção. Passado o tempo, ele volta nos filisteus e vai frequentar um prostíbulo, se adultera com mulheres no prostíbulo. Passado o tempo, ele se apaixona. Ele se apaixona por uma mulher, e essa mulher, o nome dela é Dalila. E aí começa a decadência daquele grande, bonito homem forte, com todo o poder de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela manda você se apartar da aparência do mal. Não precisa ser mal, mas ele brincava pelo poder que ele tinha. E Dalila foi comprada por 1000 talentos de prata por cada príncipe dos filisteus, para poder entregar a força de Sansão em suas mãos, porque Sansão estava dando derrotas e mais derrotas aos filisteus. Era um homem muito forte que ninguém poderia combatê-lo. E ele se apaixonou por Dalila. E existe uma diferença muito grande entre amor e paixão. O amor vem do Senhor e a paixão é do ser humano. O amor te traz a presença de Deus, a paixão te leva à desgraça e muitas vezes ao ódio e à morte. E Dalila, persuadindo ele, queria saber de que forma ele tinha aquela força. E ele falou: você me amarre uma corda virgem que eu fico igual qualquer um homem. Quando ela falou essa primeira palavra para ele, querendo saber da força dele e dizendo como que poderia vencê-lo, ele já tinha que falar: epa, acabou o assunto contigo, para que você quer saber disso? Mas ele foi dando vazão, porque quando ela amarrou ele, ela já tinha combinado com os filisteus, e os filisteus estavam próximos, e ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele arrancou aquelas cordas como se queima um sisal e botou os filisteus para correr. E Dalila de novo, mais uma vez: mas você mentiu para mim, nós estamos pensando em casar, e você me iludiu. Me amarre com vime. Se você me amarrar com vime, eu fico igual a qualquer homem normal. E Dalila foi, amarrou ele de vime, e veio os filisteus, e ele pegou aquele vime, destroçou aquele vime todo. E ela ia de noite: por que você faz isso comigo? Eu te amo, você é apaixonado por mim, você amarra nas 7 tranças e finca em uma estaca, que eu sou um homem normal. E gritou os filisteus, e ele botou os filisteus para correr. E ela foi ganhando Sansão pelo cansaço.
persuadindo Sansão. E Sansão não deu ênfase à história dele, que ele era um narizeu. Ele foi separado pelo Senhor para poder livrar Israel dos filisteus. Foi quando ele resolveu abrir o seu coração. Ele abriu o seu coração e falou: eu sou um narizeu do Senhor. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós só devemos entregar o nosso coração ao Senhor. Está escrito em Provérbios que nós só devemos entregar, filho, o seu coração para Deus, porque é o único que pode curar e que pode cicatrizar o seu coração. Mas ele foi abrir o coração para Dalila. Dalila foi, colocou ele para adormecer em seu joelho, chamou uma pessoa, cortou os cabelos de Sansão, amarrou Sansão e os filisteus pegaram Sansão. Pegaram Sansão, levaram para casa, humilharam Sansão. Chegando em Gaza, cegaram logo Sansão, tiraram as vistas dele. Aquilo que fez bem aos olhos dele foi arrancado pelos filisteus. E Sansão ficou cego, sendo humilhado dentro do castelo de Dagom, empurrando uma roda, uma moeda gigante pela força física que ele tinha. E ele, já cansado, falava: Senhor, faça-se cumprir na minha vida a sua promessa. E ele, saindo dali, chegou a hora que os filisteus se reuniu, mais de 3.000 filisteus, em um templo de Dagom, que era o rei deles, que era o Deus deles, para uma festa de comemoração pela prisão do hebreu que matou milhares de filisteus e que estava ali servindo de bobo da corte. Um homem ungido pelo Senhor, um homem que veio para fazer a diferença, um homem que veio para livrar o seu povo da mão do opressor, estava deixando aquilo tudo ir por ralo abaixo. E muitas dessas coisas, irmãos, acontecem conosco. A gente deixa o nosso lado espiritual de lado e deixa a cobiça dos olhos, muitas vezes, atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E nesse dia da festa, eles mandaram chamar Sansão para dentro do castelo, para que Sansão pudesse ser um pouco da corte. Um dava chute, um dava tapa na cara, um dava pernada, um mandava ele rebolar, cada um mandava ele fazer uma coisa. Então, nesse dia, o que acontece? Sansão faz a sua última oração ao Senhor. Está no livro 16, 28. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, e esforce-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre ela, e com sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se as suas forças, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que em toda sua vida como juiz. Ou seja, queridos irmãos, tem para uns que a morte é a derrota, mas para alguns a morte vem em forma de vitória, porque às vezes a sua morte é um ponto final para você, mas Deus está te usando para livrar um país, para livrar uma nação. E foi o que aconteceu com Sansão. Nesse dia só estavam os filisteus, a fina nata dos filisteus nesse castelo, e tinha uma laje gigante que tinha mais de 3.000, os principais dos filisteus. E nessa última oração que ele fez ao Senhor, foi a última vez que o Senhor mandou o Espírito Santo derramar toda a sua força em Sansão, e ele empurrou aquelas 2 colunas, e o templo veio abaixo, matando Dalila, matando o príncipe que tirou os olhos dele, inclusive ele também morrendo. E quando ele veio a morrer, o povo se tornou liberto, começou a crescer, e mais na frente vem a história do nosso Davi vencendo o gigante. Mas eu, para fechar, meu pastor, eu só quero mais um minutinho,
que eu vou aqui. No livro de Provérbios, capítulo 5, para a gente fechar essa fala, porque o que derrotou o Sansão, ele se tornou juiz e era para se tornar juiz durante muitos anos, porque ele foi separado para isso. Mas a cobiça dos olhos fez com que ele não se preservasse. Ele colocou a mão em animais impuros, mortos, que ele não poderia. Ele deitou com mulheres que ele não poderia. De uma das festas do seu casamento, ele bebeu bebida alcoólica. E isso tudo foi caindo o que Deus tinha para ele. Até que a última cartada foi quando ele disse que era no cabelo e que ele era um narizeu. Aí o Senhor tirou a mão de vez de cima dele. Porque às vezes nós fazemos a primeira, porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, Deus está comigo, e eu posso fazer porque Deus está com a mão dele sobre mim. Ele pode estar na primeira, na segunda, na terceira, mas ele é amor, mas é fogo consumidor. E o que está escrito no 5 diz: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, e inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guarde o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destila favo de mel, e o seu paladar é mais macio que azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhecem. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não se aproximes da porta de tua casa. Isso, irmãos, está dizendo aqui em Provérbios. É o que faltou sabedoria a Sansão, ele se afastar da aparência do mal, porque a mulher, ela tem uma voz macia. O homem, ele cresce o olho pelo que ele vê, a mulher cresce o olho pelo que ela ouve, pelos ouvidos. Então, irmãos, que vocês possam tomar essa mensagem no coração de vocês, que vocês possam sair daqui fortalecidos, desviando da aparência do mal. Hoje nós temos redes sociais que estão acabando com centenas e milhares de casamentos. Basta começar com um pontinho, boa noite, oi gatinha, oi brotinha, oi bonitinha, e vai no casamento se embora. Então vamos se vigiar quanto a isso, vamos se manter na presença do Senhor, vamos apagar para o mundo, porque hoje o mundo não vive mais em você, você vive em Cristo Jesus. Então que você possa sair daqui abençoado e lembrar que a promessa que o Senhor teve para Sansão tem para nossas vidas também. Saiam daqui como um verdadeiro narizeu de Deus, que é a promessa do Senhor para nossas vidas nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade.